trabalhadores que nos procurarem. Outra forma de nós agirmos com os trabalhadores é no sentido de uso do telefone, né? O trabalhador liga a cobrar para o sindicato, não precisa se identificar, tem alguma denúncia, por exemplo, carteira que não está assinada, ou algum maltratamento por parte de alguma chefia de alguma empresa, comunica para nós temos uma equipe que é de ação sindical, essa equipe se desloca até o local, faz a averiguação, vê se tem procedência ou não e toma as medidas necessárias, né? Então o sindicato hoje nós estamos tentando mostrar para os telespectadores os métodos e a forma que o sindicato trabalha, tenta se aproximar cada vez mais de seus trabalhadores, facilita da melhor forma possível esse trabalhador, facilita com que ele tenha comunicação com o sindicato. Então é isso, nós usamos o telefone de uma forma que o trabalhador tem acesso, né? E esse trabalhador liga a cobrar para nós temos essa equipe de ação sindical que faz todas as averiguações, não só em Pelotas, né? Seguidamente nós estamos indo para o interior, para cidades onde nós temos extensão de base. Há pouco tempo houve um problema em Arroio Grande, com óbito de trabalhador, o sindicato esteve presente, desenvolveu várias ações. Então, dentro das nossas condições, nós estamos aí tentando nos aproximar e tentando fazer cada vez melhor a ação sindical do sindicato, né? Muito bem, a seguir nós vamos conferir uma entrevista com o músico e compositor Pedro Munhoz. Ele vai falar sobre a importância do movimento sindical. Bem, então primeiramente nosso boa noite aos companheiros, às companheiras que estão em casa nos assistindo. Uma satisfação nós estarmos aqui participando desse programa, Nossa Luta, que é um programa do Sindicato da Alimentação aqui de Pelotas. E da importância do sindicato em todo esse processo da sociedade brasileira, e desde que se tem notícia da história dos sindicatos na luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. E principalmente nesses momentos, nesses tempos que nós vivemos, né, da exploração maior e mais refinada do capital sobre o trabalho, a importância que o sindicato nesse momento joga em todo esse processo que nós vivemos de uma curva de descenso de massas. Então, é o momento de o sindicato, uma vez mais, se fazer presente na luta dos trabalhadores, na defesa dos direitos, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras. E, para isso, a cultura é uma ferramenta que também se junta, deve estar junto com a luta dos sindicatos para enfrentar essa luta maior e hegemônica, que é a luta contra o capital, e principalmente para que possamos ter uma sociedade mais igualitária, que possamos fazer a divisão da riqueza de maneira mais justa e para que todos e todas possam viver melhor. Eu vou cantar uma canção chamada É Tudo ou Nada, que faz um pouco essa reflexão, até porque a sociedade e a conjuntura não só do Brasil, e mostra hoje por várias partes do mundo as tensões, né, que estão sendo geradas, e aí a economia que faz isso, né, a partir de quem tem os meios e os modos de produção, né, quando vê colocado em risco a sua hegemonia, evidentemente aperta mais, arrocha mais a classe trabalhadora. E aí nós estamos vendo como é o caso na Inglaterra, como é na Espanha, como está acontecendo na França, as migrações, né, dos continentes como da África, que a gente vê levas e levas. Só na Espanha, em Madrid, em 10 anos foi 1 milhão de imigrantes a mais na cidade, em Madrid, que estão lá em busca de uma vida melhor. E o sindicato se faz presente, né, o sindicato dos trabalhadores de vários setores na Espanha também se faz presente na tentativa de organizar todas essas massas de mão de obra, né, que estão aí, para que também não ocupem, para que também façam a divisão do trabalho com os trabalhadores e as trabalhadoras da Espanha. Pedro Munhoz retorna no final do programa no quadro cultural.
ele acabou nos dando, com a sua fala, com o seu comentário, ele acaba nos dando gancho para a questão internacional, né? Primeiro, ele acaba falando da crise econômica que nós estamos vivendo, quando ele se refere a 1 milhão de imigrantes dentro da Espanha. Esta é uma situação que tem ocorrido muito na Europa, e agora, com a crise do norte da África, também está ocorrendo com a Itália, por exemplo, que está tendo um problema nas suas ilhas muito forte dos migrantes que têm fugido da Tunísia, da Líbia e tal. Mas hoje o que está em debate na mídia internacional é a questão da Líbia, Lair. Hoje parece que as tropas rebeldes entraram lá nas fortalezas do Gaddafi. Mas eu, acompanhando a mídia internacional hoje, achei muito interessante a fala do Hugo Chávez na Venezuela, quando ele se refere à guerra na Líbia como a guerra dos pierros, falando do que é a guerra dos cachorros, né? Porque se referindo à ação do imperialismo no norte da África, com os bombardeios indiscriminados que a OTAN tem feito. Então, a fala do Pedro Munhoz acaba nos remetendo a esse assunto que hoje em dia, nesse horário, todos os jornais aí do Brasil estão transmitindo, alguns ao vivo, né, as ações dos rebeldes dentro da Líbia. É uma situação ainda que não está sob controle de nenhum dos lados, né? Mas a tendência, pelo que está acontecendo, é os rebeldes tomarem mesmo o poder, e sabe-se lá quem vai pagar esse preço, né? O povo líbio, infelizmente, podemos dar essa resposta, porque as forças, os países que compõem a OTAN, basicamente Estados Unidos e França, que têm se manifestado mais sobre a questão da Líbia, né, eles estão comedidamente comemorando a vitória dos rebeldes, né. Que o Gaddafi era um ditador, isso ainda não caiu, parece, né? Isso é sabido de todos, né? Entretanto, o problema é que derruba-se o Gaddafi e o que vem para o lugar dele. Assim como nós vimos com relação ao Afeganistão e ao Iraque, a vida do povo afegão e a vida do povo iraquiano ficou pior do que era antes, né? Quando chegaram os libertadores, né? A OTAN, as forças da OTAN, e basicamente os Estados Unidos da América do Norte, a situação do povo depois, né, se torna pior do que era antes. Não que a gente deseje que hajam ditaduras, mas infelizmente as que estão sendo substituídas estão por regimes comandados de fora do país, né, tanto no Afeganistão quanto no Iraque, e pressupõe-se que na Líbia vai ser a mesma coisa. É verdade. E nós temos que notar que todos esses países que entram em conflito, eles são grandes produtores de petróleo. E, por coincidência, nós vivemos uma crise do grande capital, né? E precisa de produção e precisa controlar para ter controle dos preços. Então, há uma série de questões que estão ocorrendo a nível mundial decorrentes da crise econômica, né? E por consequência, todo mundo vem sentindo isso. E, infelizmente, quem paga o preço mais alto é o povo trabalhador mesmo, né? Nós temos vivido isso há décadas. A crise do petróleo em 70 deflagrou vários conflitos no Oriente Médio que até hoje se sofre, né? E o que estava por trás era o preço do petróleo e o controle. A década de 90 não foi diferente, aconteceu 80, 90, vários conflitos. E agora nós estamos vivendo isto na África do Norte. Provavelmente vai ter repercussões ainda mais fortes. O Egito, agora há poucos dias, soldados do Egito foram mortos na fronteira por soldados israelenses, que, por coincidência, necessita que os Estados Unidos ande bem para o Estado israelense funcionar bem, porque depende economicamente. Como o Estado americano, né, anda mal das pernas economicamente, a crise também assolou Israel, e a grande mídia não comentou isso, né? E são várias situações que têm ocorrido no mundo e que o povo trabalhador está pagando um preço cada vez mais alto, cada vez com mais mortes e mais sofrimentos para os trabalhadores. Então, este é um detalhe que o Sindicato da Alimentação vai estar se reportando sempre que necessário, falando da conjuntura internacional dentro dos seus quadros, aí, dentro das suas apresentações do programa. Tratamos um pouco do cenário internacional, porque está aí em todos os noticiários de hoje,
dos últimos dias e principalmente de hoje, mas temos também, né, vamos voltar agora para o nosso cotidiano e trazer alguns informes para os trabalhadores da nossa categoria, principalmente para os trabalhadores da indústria da panificação, pessoal que trabalha nas padarias e nas confeitarias, informá-los de que já estão a maioria informados, mas sempre tem alguns que ainda não sabem, né, de que o dissídio da nossa categoria foi acordado bem no finalzinho do mês de julho e, por consequência disso, alguns não receberam as diferenças do dissídio coletivo, visto